Olá, graça e paz, tudo bem com você? Provavelmente, se você chegou até esse vídeo, despertou curiosidade em teu coração e você tem filhos, não é? E se você não tem, é uma boa maneira de você aplicar quando você tiver os teus filhos. Eu trouxe como tema como ensinar os seus filhos a orar, como amar a Deus sobre todas as coisas. Eu achei interessante que esse mês é o mês de Setembro Amarelo, que é o mês de suicídio, né? E se a gente for ver noticiário, casos de perto mesmo, de perto da gente mesmo, situações, notícias de jovens, geralmente são jovens, adolescentes, pessoas novas que tentam o suicídio, que tentam se matar, que não veem sentido na vida. E o que me chamou muito a atenção é que desses próprios jovens, muitos estão dentro de uma igreja, os seus pais são pais bem-sucedidos espiritualmente, e mesmo assim esses jovens sentem esse vazio, mesmo assim esses jovens sentem essa angústia. E como? E por que isso? Sendo que se eles estão dentro da igreja. E eu comecei a buscar o Senhor, e eu tenho uma filha de 12 anos. E eu tive uma experiência muito legal com ela, porque a gente sempre conversa sobre o que é sentir a presença. E o que eu digo pra você, nós, como pais, muitas vezes queremos forçar os nossos filhos à igreja, sem ao menos eles ter tido nenhuma experiência com Deus. Eles não foram tocados, eles não sentiram ainda a experiência com o Espírito Santo, eles não sentiram talvez esse amor que nos envolve, essa paz que preenche o nosso coração. Talvez eles não sentiram, e talvez nem você nunca expressou isso a ele, porque nós, como pais, eu vou dizer bem assim, nós temos o hábito de ministrar lá fora, nós temos o hábito de amar os que estão lá fora, mas muitas vezes os que perecem são de dentro da nossa casa. E o que me chama de atenção é, filhos, eles querem morrer porque eles não conhecem a vida eterna. Quem é a vida eterna? A vida eterna é Jesus. A vida eterna é Ele que é a vida, Ele que é o caminho, é Ele que é a salvação. Só que os nossos filhos, muitas vezes, filhos que estão indo todos os dias na igreja, que escutam uma palavra e que saem do mesmo jeito. Tem pais que saem de lá cheios do poder de Deus, cheios da unção, cheios de alegria, de paz. E o filho, muitas vezes, vai para a igreja e sai do mesmo jeito que entrou, e às vezes pior, se sente cansado dentro da igreja porque ainda ele não entendeu qual é a importância de estar cultuando a Deus, qual é a importância de estar adorando a Deus, de estar servindo a Deus sobre todas as coisas. Talvez você não traz para o teu filho que Deus é aquele que ele pode contar para todas as coisas. Talvez você não traz para o teu filho o Espírito Santo, que é o amigo para todas as horas, né? Deus é aquele que preenche os vazios das nossas vidas, né? E eu conversei com ela assim sobre conseguir trazer uma estratégia. Como é? Muitas vezes nós trazemos para os nossos filhos as nossas experiências. Nós falamos para eles, filho, viver com Deus é uma maravilha, você precisa perseverar, você precisa ter fé todos os dias, você não pode seguir outros caminhos, você não pode seguir caminhos que vão te frustrar. A gente fala, porque a Bíblia nos diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, né? Porque se lá na frente ele se desviar, né, ele vai saber qual caminho retornar. Mas você tem gerado no teu filho marcas, experiências, para que se lá na frente ele tomar uma outra decisão, ele venha lembrar que a primeira fase que ele viveu foram boas? Você já ensinou o teu filho a orar e ter a presença do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, para que se lá na frente, pratos, porque vem, a adolescência é uma fase, não só para a adolescência, mas o mundo lá fora é atrativo. O mundo ele é atrativo e ele nos oferece muitas coisas que facilita, né, no dia a dia, que não precisa ter renúncias, que não precisa ter obediência, que é um caminho mais fácil, que é sem dor, que não precisa você ficar se sacrificando, de estar indo pra igreja, de ter que estar orando, que muitas vezes a carne da gente não quer fazer isso. E se o nosso espírito não está alimentado, nós não sentimos prazer. E o que eu falo, os filhos, né, nós somos espelhos dos nossos filhos. Só que nós entramos na igreja e somos transbordados, os nossos filhos saem vazios, os nossos filhos saem sem entender
o que é viver. Eu quero te convidar a trazer com o teu filho, a conversar com o teu filho, a sentar com o teu filho, a entender o que passa no coraçãozinho dele, na mente dele, né? Eu falo dela também, indiferente da idade que ele esteja, a mostrar ao seu filho a sua verdadeira identidade, a trazer incentivo ao teu filho quanto é bom estar na presença de Deus sem você ter que forçar nada. Eu quero te dar uma estratégia como você pode fazer isso, como teu filho consegue entender isso. Aqui em casa, a minha filha tem sempre a mania de dizer: eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu falo pra ela: filha, empadão é uma delícia, é muito bom o empadão. Ela fala: mas eu não gosto, mas você já provou? Eu falei assim: mas você precisa provar. E eu falo que ela só falava que ela não gostava. Eu digo: o empadão é bom, é uma maravilha, é uma delícia. E ela provou esse empadão. E quando ela provou, mastigou ali, sentiu o sabor, ela gostou, ela disse que delícia, ela repetiu outras vezes. Ela, quando nós vamos fazer de novo um empadão? E em tudo isso eu consegui trazer o que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Assim é nós. Assim é nós ficamos falando para os nossos filhos que viver uma vida com Deus é maravilhoso, que viver uma vida com Deus é uma vida de prazer, é de alegria. Só que os nossos filhos ainda não tiveram. Eles só vivem eles precisam experimentar também. E como você pode fazer experimentar? Você precisa ser o exemplo, se posicionar com teu filho, orar em casa com ele. Teu filho precisa ver você orando, né? Teu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Teu filho precisa ver você cantando um louvor. Teu filho precisa ver você também tendo esse prazer. Porque se você também não tem esse prazer de leitura, se você também não dá da Bíblia, se você não tem prazer em conversar com teu filho sobre Deus, porque a gente conversa de tantas e tantas outras coisas, mas sobre Deus geralmente a gente tem aquela mais dificuldade de falar, né? Eu prefiro assim, eu vou deixar pro líder do meu filho, eu vou deixar pro pastor, eu vou deixar pra irmãzinha que ministre no coração do meu filho, porque eu não quero. Não, nós precisamos trazer princípios da Bíblia, nós precisamos trazer dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam crescer lembrando de que pais nós somos ensinando o caminho para eles. Os nossos filhos precisam crescer vendo que nós temos uma vida de obediência a Deus. O teu filho precisa ver você sentir esse prazer de ir para a igreja, não é, tem que ir para a igreja de novo hoje, que canseira que eu tô. Você não ora, qual é o tempo que você tira na tua casa para você orar, você e Deus? O teu filho precisa ver você orando, o teu filho precisa ver você testemunhando sobre fé. Teve uma situação com as minhas meninas dentro do carro, a gente começou a ir, a gente tava indo pro parquinho, o tempo tava feio pra chuva e na verdade começou a chover. E eu falei: filhas, vocês têm fé? Elas falaram: sim, mãe. Eu falei assim: então a gente vai orar, pra que até a gente tenha um tempinho ainda pra gente chegar no parquinho, nós vamos orar, pra que a hora que a gente chegar no parquinho, essa chuva que tava pouquinho venha passar. Amém? E realmente as duas oraram pro Papai do Céu, tudo dessa forma. E quando a gente chegou no parquinho, elas brincaram um monte. E nisso, no que eu cheguei, eu falei: filha, olha aqui, ó, a resposta da oração de vocês, né? Vocês oraram o Papai do Céu e ele atendeu, né, o desejo do coração de vocês. Vocês estão podendo aproveitar, brincar, então sejam gratas a isso. E elas lembram até hoje essa memória que ficou gravada, essa experiência sobre fé, né? Que elas precisam entender que tudo a gente pode colocar diante de Deus. Muitas vezes nós trazemos para os nossos filhos que Deus quer nos punir, que viver uma vida com Deus é uma vida que não é fácil, é uma vida que é dolorosa, é uma vida que é de sacrifícios, é uma vida que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ei, tudo isso é religiosidade. Você tem que se atentar como teu filho tem se espelhado em você. Talvez ele deseje: se for pra mim ter uma vida cristã como minha mãe e o meu pai vive, eu não quero ser uma pessoa que dentro da igreja é um e na casa é outro. Lá dentro da igreja, minha mãe e meu pai são boazinho, abraça todo mundo e fala: amo você pra todo mundo. Agora dentro da minha casa eu não tenho nenhum afeto, nenhum carinho. Então, pai, isso é pra você se analisar. É pra você se analisar o que você tem passado pro teu filho, o que você tem sido, qual o espelho que você é dentro da tua casa, e começar a partir de hoje a observar mais teu filho, principalmente se ele é jovem.
observar mais os conteúdos que ele tem visto no celular, as amizades com qual ele tem conversado. Talvez ele está esperando alguém para ele poder desabafar e ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem dizer o que ele está sentindo, a dor que ele está sentindo. E se ele não pode ver isso em você, que é pai, que sabe dar conselhos bons, ele vai procurar lá fora, ele vai procurar em outras fontes, e que muitas vezes essas fontes não vai levar ele aos caminhos que é do propósito de Deus, vai levar a caminhos de frustração, de dor, de angústia. Então que não seja tarde demais para você se posicionar com o teu filho, para colocar pelo menos um dia na semana um momento entre vocês, um momento para vocês dialogar, um momento para vocês conversar. Aqui em casa as minhas meninas até já sabem, assim, quando eu falo: filhas, preparem tudo, desliguem tudo, porque chegou o momentinho de conversas. Então elas já sabem que é o tempo que elas vão ter para tirar dúvidas, elas já sabem que é o tempo que elas vão ter para conversar ali, pra gente falar. Tem horas que você tem que ser mais rígido ali, tem horas que você tem que falar com mais autoridade, mas em tudo isso vale a pena, porque os teus filhos, eles são ouvintes, eles vão te ouvir, e se o que você passar para ele é as experiências que eles vão viver. Então decida hoje se você não está se posicionado, se posicione primeiro e busque isso no teu filho. Deus vai te dar as estratégias, Deus vai te mostrar, e que em tudo isso o teu filho também vai ter a experiência. Peça isso, que o teu filho seja marcado pela presença do Espírito Santo, para que ele tenha prazer, para que o dia que eu fizer esse filho, eu não tô legal hoje, eu tô cansado hoje, o teu filho vai dizer: não, mãe, vamos pra igreja, porque é bom, porque nós não podemos estar, né, sem falar com Deus. Mamãe, você já orou hoje? Esses dias eu orei pela minha filha, que ela tava com febre, no outro dia eu tava com dor. E eu falo por mim mesmo, eu mesmo falei assim: eu vou pegar um remédio pra tomar. E a minha pequena, ela falou assim: mamãe, é só orar pra Jesus que ele vai curar. Então assim, olha, o que eu plantei no coração dela lá atrás, o que eu plantei, ela lembra. Então tudo que você planta no coração do teu filho, ele lembra, por mais que já, mas eu tô falando, ele não tá entendendo nada. Você só apenas plante, não fique de braços cruzados achando assim: ai, não, tá tudo bem assim. Análise, fique observando, né? E observe você, quais as suas atitudes, porque a gente é falho, não posso dizer que somos perfeitos. A correria do dia a dia acaba nós deixando os nossos filhos sempre em outras casas, em escolas, nas mãos e nas vozes de outras pessoas, né? Mas eu estou aqui para trazer que é possível sim você ensinar o teu filho, né, a amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar o teu filho a orar, e nisso o amor de Deus envolver vocês, e ser uma família que seja um exemplo, né, de união, um exemplo que tenha paz. Há casas que você não se sente bem em estar, há gritos, há nervosismos, há brigas, há contendas, mas quando você se aplica e pede para que o Senhor seja habitação naquele lugar, a tua casa é um pedacinho de céu, você sente prazer, você sente paz dentro da tua casa, você ri com a tua família, sente junto com a tua família, converse, se desconecte. Eu trago sempre aqui, que as minhas filhas sabem, na hora do alimento, olho a olho, conversem, desliguem celular, não vão com o celular sobre a mesa, desligue a internet, desligue a televisão, desligue o silêncio, desligue o mundo, e que o silêncio seja lá do mundo, e que as vozes sejam de vocês pais, de vocês filhos. Ei, coloque tudo isso em prática, você vai ver. Não tenha pressa para que as coisas mudem, mas apenas inicie, não fique parada, não deixe as coisas ir acontecer e quando você querer mudar já seja tarde demais, né? Então coloque em prática. Eu espero que alguns detalhes, algumas estratégias você coloque em prática, e eu tenho certeza que você vai ver lá na frente, você vai dizer assim: valeu a pena, todo o esforço valeu a pena, eu tenho orgulho do filho que ele é hoje, eu ensinei o caminho, né? Entrega tudo nas mãos de Deus, confia nele, e ele vai fazer o melhor para você, ele vai te dar estratégias, ele vai te capacitar como pai, porque é a tua responsabilidade ensinar o teu filho, né? A tua responsabilidade é trazer ao teu filho a estar na igreja, a buscar a presença de Deus. Então coloque em prática, ore pelo teu filho todos os dias, coloque sua mão sobre a cabeça dele, ore, entregue o futuro dele nas mãos do Senhor. Amém. Receba essa palavra, receba essas estratégias, coloque em prática, e se isso tem sido bênção para você, se você foi bênção, se você colocou em prática, mande, né, o teu testemunho, fale. Se você precisar de um conselho, a gente está aqui para orar juntos, para conversar juntos, né? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém?